Seria injusto envolver sob a mesma designação a casta inteira dos Soudras do mundo antigo, a que as nossas missões chamam a econômica. Ela é realmente a base de todo o estado social, de acordo com a tradição sagrada, religiosa e ao mesmo tempo científica. Se referida à vida divina, corresponde à substância na Trindade, em sua categoria, dentro da vida social, é a subsistência coletiva. O termo paganismo não foi aplicado primitivamente a toda a classe econômica. Era reservado aos eruditos revolucionários e políticos do terceiro estado e a seus seguidores. E essa característica verbal data da época conhecida com o nome de divisão das línguas, que significa também e principalmente divisão das doutrinas. Em védico e em sânscrito, pakana quer dizer burgo de refúgio daqueles fora da casta, burguesia revolucionária. E assim que, quando os jônios, junto com os fenícios, invadiram a Grécia e a Itália patriarcal, levaram aí seu pakana, pagos, de onde provém o termo pagãos, o homem do burgo, o intermediário entre o campo e a cidade, entre a economia provinciana e os outros dois poderes sociais. Mas, ao arrastar para seu filosofismo e seu politicismo de substituição, os burgueses, para investir nos dois primeiros poderes e para escravizar toda a economia provinciana do terceiro poder, os eruditos jônicos foram forçados a renovar entre os ortodoxos o pior sentido do pakana sânscrito. É por esta razão que os primeiros cristãos deram o nome de paganismo a todo o estado mental e governamental do Império Greco-Romano, escravagista. Os apóstolos, em sua língua schemática, diziam de outra forma a mesma coisa, goi, goim. Esse termo, traduzido por profanos, perde seu valor de hierograma, não só pelo jogo das palavras, mas pelo fato de passar de uma língua schemática para outra que não o é. Go significa em sânscrito boi, vaca, rebanho. Em hebraico, é todo povo inorgânico ou privado de sua organização direta em proveito de um estado político orientado por eruditos parasitas. Krishna, o fundador do brahmanismo atual, foi chamado de Gopata, por ter feito um acordo à custa da protossíntese, a de Isouahá, com o proto-paganismo dos Soudras. Go é o antinômio do tipo normal, Kaal, Kaalá, Kaalim. O cânon social da tradição sagrada foi encerrado neste último hierograma, a raiz Vatan, védica e sânscrita Ka, em conjunto com Al. Ka significa a união do espírito, da alma e do corpo, tanto no indivíduo como na sociedade. Al expressa a forma perfeita da essência pura, seu continente, seu organismo integral, a beleza do verdadeiro, etc. Kaal expressa nessas línguas mais claramente que no hebraico o padrão social dos patriarcas, adotado por Moisés, como antes o havia feito Manu. Eclésia, igreja, no entanto, estado social celestial e terrestre, e a sociedade divina e humana, vem do termo hebraico a-ka-alá, como esse das línguas sagradas daqui para cima. Temos tratado profundamente dessas questões há muito tempo, porém, atualmente não deixa de ter interesse voltar sobre nossas missões. Desde 1876 e mais tarde em 1882,
demos provas reais das chaves históricas dos problemas religiosos, universitários, sociais e, em consequência, políticos, os quais atormentaram a França e a Europa. Nós confiamos esses trabalhos à consciência de nossos contemporâneos e, com maior confiança ainda, à comprovação dos acontecimentos pelo tempo. Isso já é bastante para que possamos voltar sobre nossos passos a propósito das palavras Kaal e igreja. Kaal é a paróquia, a municipalidade modelo, os fiéis presididos pelos seus sacerdotes presbiterianos. A pressão secular da razão mental e governamental, GO-I, faz passar este tipo de estado orgânico ao estado místico, e é sobre este fato tão importante que voltaremos a falar. O organismo da paróquia, ou do Kaal, quando está de acordo ao mesmo tempo com o cânon científico e teológico, é triordinal. Kaal ou paróquia é o primeiro agrupamento dos pais, das mães, das famílias, hierarquias em 3 ordens. Kaalá, ou igreja, em um sentido mais geral, é a federação provinciana das paróquias presididas pelo episcopado ou bispo. A seguir, temos outro grau federal, o das províncias e dos bispados presididos peio primais. Finalmente, temos a universalidade terrestre, na qual o grau superior é presidido pelo soberano pontífice. A humanidade não teria necessidade de outra organização se os homens fossem dignos dela. É o socialismo científico e religioso, e qualquer outro é um erro de idealistas ou uma política de eruditos parasitas. Voltemos à molécula orgânica, a paróquia. Nas condições do cânon patriarcal, da unidade, da universalidade e da tradição sagrada, a paróquia tem um organismo tríplice. Consideremos uma disputa com o Estado social e governamental GO-I, com suas razões que ensinam e suas razões de estados pagas. Entre as atribuições do primeiro poder social, do qual fazem parte os sacerdotes, bem como os pais e as mães de família, encontram-se o ensino, cujo caráter é o de administrar a educação, e a instrução com predomínio da primeira, por razões que nós já expusemos suficientemente. Num estado GO-I, por mais adiantado que seja, poderá impedir que os pais e as mães de família se dediquem a essa função quando for escolhida livremente por eles. Veremos no momento certo os recursos inesgotáveis com os quais eles podem contar no fim do cânon social. Entre as atribuições de segunda ordem está o conselho jurídico dos árbitros. Nenhum estado GO-I, qualquer que seja, poderá impedir que a paróquia passe da magistratura do governo político, recorrendo a este tribunal de árbitros para regulamentar suas próprias diferenças. O resultado disso é uma enorme economia e sem escândalo público. São Paulo não nos deixa nenhuma dúvida sobre o valor teológico de tudo o que foi apresentado anteriormente. Isso é teológico apenas porque formula exatamente a verdade científica da sociologia. Entre as prerrogativas da terceira ordem paroquial, a que apresenta a economia da paróquia, encontra-se a apelação do imposto do jejum, tal como se praticava nos primeiros séculos. O ano eclesiástico conta em torno de 60 dias, que são demandados para praticar o jejum. Hoje em dia, esse jejum é místico, interessa apenas ao indivíduo e não possui nenhuma utilidade prática para o bem da comunidade. Porém, se nos remontássemos aos tempos em que ele tinha uma utilidade social,
vejamos o que poderia resultar disso em nossos dias. Basta dizer que o imposto do jejum era reivindicado como necessário pela Terceira Ordem, puramente laica, sendo considerado obrigatório para as 3 ordens, com exceção dos indigentes. Supondo que, do mais rico ao mais pobre, o custo da nutrição diária esteja na relação de 30 a 3 francos por dia. A tradição fixa o dízimo, 3 francos para os primeiros e 30 centavos para o segundo, dando uma média de 1,65 francos. Supondo ainda que na França existam apenas 20 milhões de católicos que queiram ou possam observar os cerca de 60 dias de jejum que comporta o ano litúrgico, um cálculo simples nos fará verificar a colossal soma que este imposto pode render, que não custa nada a ninguém, desde que é uma quantia irrisória sobre um supérfluo. E depois de 10 anos, essa soma qual seria? A Igreja da França, então, somente com isso, poderia deixar de ser um feudo do Estado Goí, para conquistar sua autonomia econômica, que não só asseguraria sua independência e sua dignidade, mas o cumprimento de sua organização cristã e da promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Estritamente laica, em relação à sua ordem econômica, poderia colocar-se também no resguardo da fiscalização dos pagãos. O dízimo proveniente apenas do imposto sobre o jejum seria mais do que suficiente para assegurar-se contra a mendicância de qualquer lixo dos seminários, dos liceus e da cúria, cuja cupidez eterniza entre nós o estado mental e governamental pagão. E quando essa raça Goí, depois de ter maculado tudo, tiver estragado tudo, seu lado eclesiástico poderá sempre fazer a sua reconstrução, sem exigir qualquer coisa do governo dos vadios, deixando-os tranquilos em seus cantos. Poderá ainda pagar seu exército, sua marinha, suas delegacias e sua própria polícia, para assegurar esta tranquilidade em caso de necessidade. A autonomia cristã não tem necessidade de qualquer pessoa, porém o universo dela precisa. É devido a essa autonomia mental e social que dissemos 20 anos atrás: não somos nem conservadores nem destruidores, mas aliados ao Criador. Esta aliança é em nome do Evangelho, em hebraico Ha-Barit, Ha-Kadosha, o que significa Santa Aliança, a Santa Palavra Dada. Depois de ter descrito o organismo cristão, escutemos o que nos disse sobre este assunto de capital importância o apóstolo dos gentios, em sua língua xemálica, para não perder nenhuma vírgula de seu pensamento. Rogamos ao leitor comparar o que vem a seguir com as traduções em idiomas não xemáticos, pois verá, assim, por que apelamos para isso, em caso de necessidade, destas últimas ao hebreu ou ao siríaco. Sabemos que o Concílio de Trento deu à Vulgata uma preeminência que não tinha antes. Isto foi feito com o objetivo de manter os católicos na escorregadia rampa da interpretação livre, cujo procedimento sem princípios nem leis científicas estava à mercê de uma filosofia individualizada sob o nome de protestantismo. Porém, não esqueceremos jamais, e ainda o recordamos há pouco, referindo-nos a uns anos atrás, em que o Papa Nicolau I encorajou o emérito erudito religioso Dionoso Manetti a traduzir a Bíblia em 3 colunas, em 3 versões, uma das quais seria direto do hebraico. O mesmo encorajamento
foi dado em relação ao Novo Testamento. O papado então praticou a exegese antes do surgimento do protestantismo e apenas não se manteve nesse caminho por medo das consequências anarquistas. Agora os tempos mudaram e a liberdade de expressão não infunde mais medo a ninguém. Pelo contrário, é percebida em qualquer lugar como o escudo mental mais seguro contra a anarquia mental e governamental do Estado Goi. Por outro lado, como laico, nós mantivemos sempre sobre o livre terreno dos altos estudos, tais como eles são, mesmo que não sejam muito bem compreendidos, mas pelo menos em nossos dias são praticados de um extremo a outro da Europa. Por isso, em todas as questões vitais e entre todas na sociologia, comparamos sempre a Igreja cristã com a mosaica e esta com o patriarcal. A tradução dos livros teológicos em línguas não schemáticas como o hebraico, ou com as outras línguas de 22 letras, e estas com o sânscrito, o Vedas e o Vatan. As versões hebraicas que utilizamos são datadas Londres, 1828 e 1886. Eis o cânon social da sagrada tradição, na qual São Dionísio, o Areopagita, chamava os santos oráculos teológicos, dito de outra forma, o Evangelho. Da mesma forma que o Baal, o Sol, o senhor da casa, o marido, é o Rash, o chefe da Aishá, a lua, a senhora, a esposa. Da mesma forma que o Meshiá é o chefe de Akalá, o estado social, e o Moshiu, o libertador, Agu, da gentuidade. Epístola aos Efésios 5:23, em hebraico Agartha al-Afsim. Assim, o Messias, pelo fato de ser o rei do estado social, é o libertador, o salvador do estado político. Ele o liberta de sua mentalidade pelo Espírito Santo, de sua governabilidade pelo Evangelho, de sua lei de morte pela lei da vida, de sua legalidade mortal pela sua legitimidade eterna. Destacamos estas duas condições, a legitimidade e a legalidade. A primeira não pertence mais que unicamente ao estado social, e a segunda, ao estado político. A legalidade política é sempre ilegítima, quando não é legitimada pelo estado social. Essa legalidade é a arvorezinha selvagem suscetível ao enxerto, sob a condição de que o enxerto crie raízes e que a pequena árvore não regresse à sua natureza selvagem. Neste caso, pode ser considerada apenas como madeira morta, boa para o fogo. A legalidade é o eu humano, unicamente a vontade humana, elevada a um princípio metafísico para a posse e a manutenção do governo político pagão. A legitimidade é a verbalização do princípio vivo no estado social, sua manifestação por meio das leis eternas vivas da lógica, de harmonia e de organização. Não sabemos se devemos entender o cânon social dos textos teológicos no sentido místico ou no sentido positivo. De um extremo ao outro da tradição sagrada, desde os primeiros patriarcas até os apóstolos, o mesmo cânon considera a dúplice sociologia do universo visível e do universo invisível. Seu sentido é positivo em relação à organização do Estado e o intermediário celestial, mas esse sentido é místico e ao mesmo tempo prático. É místico em relação à ciência e à arte dos mesmos mistérios abertos. Falta dizer que neste mundo, a Ka'ala, o estado social,
devia estar organicamente constituído para que o Mexiá tenha a função de Moshío com relação a Agô, o estado político. Se não for assim, Agô, pela sua natureza selvagem, escravizará toda a Kaalá, mística não constituída e organizada praticamente. Por quê? Porque os pastores do Mexiá, em vez de manifestar somente seu reino, ficarão à mercê de Agô, com o qual o apóstolo não concorda que seja chefe direto, Goi. E porque os pastores estariam à mercê do estado mental e governamental dos Goim, pela falta de fiéis socialmente organizados. Estes últimos teriam sido individualmente Kaalim por direito e politicamente são Goim de fato. Mais ainda, eles são Goim mentalmente cegos à sociologia sagrada, surdos ao seu cânon, pagãos parasitários que competem com o mesmo estado político Goi. Ouvimos São Paulo em seu oráculo teológico definindo o verdadeiro socialismo. Vamos agora escutar os sacerdotes teólogos que elaboraram o catecismo. Será que eles conservaram e registraram fielmente o cânon e a tradição sagrada? Leiamos. A Igreja é o estado social dos fiéis sob a direção dos pastores de Jesus Cristo. Não se podiam expressar melhor, uma vez que não temos que recorrer aos textos teológicos para que o cânon social revele sua lei orgânica. Quem impediu ao sacerdócio procurar o sentido positivo de sua fórmula para passar da palavra à ação, do princípio para a finalidade, do espírito para a vida, esta vida de cada dia que a oração do Mexiá chama de pão nosso de cada dia, não só dos indivíduos, mas das sociedades? Essa pergunta pode receber somente uma única resposta verdadeira. O obstáculo, o impedimento, não vem propriamente do sacerdócio. Ele provém, em primeiro lugar, de todos os estados mentais e governamentais, Goi, da sequência de assuntos do paganismo desde o acordo de Constantino I, a seguir do renascimento do neopaganismo, de sua razão mental e governamental no humanismo moderno, desde o século XIV, e principalmente desde o acordo de Francisco I. Poderíamos apresentar muitas provas disso. As mais importantes são desenvolvidas em nossas missões e principalmente na missão dos franceses. Mas sem voltar ao ano 313, ponto de partida da solda e da amalga dos Goim pagãos e dos Kaalim evangélicos, é impossível dominar cientificamente a história do cristianismo e da cristandade. Então, o espírito de confusão faz com que se atribuam ao cristianismo pelas não crentes o que é a ação do paganismo, e leva, ao mesmo tempo, os crentes a defender este último em vez do primeiro. Todo possível renascimento do cristianismo foi atrelado por nós há 30 anos ao paganismo, tendo por chave esse simples discernimento. Porém, desde que foi liberada da pressão do Império Bizantino, a Igreja do Ocidente, frequentemente de acordo com a Igreja do Oriente, tende à organização direta dos seus governados e ao cumprimento de sua lei de vida. Concílios em 3 ordens: franco-maçonaria arquitetônica triordinal, cavalheirismo de 3 graus, estados comunais ou paroquiais, estados provinciais, gerais e mais tarde continentais de 3 ordens: Zouverain, ou melhor economia europeia, União das Hanças, desde Novorogo até Bordeus,
consulado do mar, desde a Espanha até a Palestina e etc. Esses fatos não deixam dúvidas de que o mistério do cânon social tenha sido objeto de uma revolução teológica extraída diretamente do Evangelho, seja em hebraico, seja em língua siríaca, antes, durante e depois das Cruzadas. Então, de acordo com o período apostólico, e continuam, por sua vez, com o ensinamento iniciático e a realização positiva. Nesta verdade está o caminho da vida, e se o humanismo não tivesse ao mesmo tempo desmentalizado e desumanizado toda a direção laica, se não sacerdotal, vejamos o que teria acontecido e o que deveria ser feito dentro da eficácia social do Evangelho. A unidade continental, esboçada tão admiravelmente, se haveria cumprido por si mesma. A fórmula orgânica seria encarnada nos Estados Gerais europeus. Cabe dizer que esses Estados Gerais não incluem os Estados Unidos da América, que nos pregam o goísmo anticristão e anti-europeu. Os Estados Unidos não são ainda mais que o grau econômico da cá a lá, do Messiá. Mas a que distância está de realizar-se esse grau? Toda a política desse grande país está à mercê e à custa dos monopólios industriais e de outros, como já demonstramos na missão dos franceses. Se a Europa, o que lhe seria impossível, inclusive com sacrifício de revoluções e guerras sem fim, começasse a imitar os Estados Unidos, como ela imita desde os séculos os sistemas políticos pagãos, ou o sistema inglês, poderia escrever sobre o cabo de Ministério, continente à venda. Os trustes americanos não precisariam aqui de intelectuais parasitas em sua folha de pagamento, de negociantes desonestos, de políticos corruptos e de matutos. Toda a economia continental e colonial passaria por ela, sendo rebocado por esses trustes. O conjunto de povos não pareceria mais do que um pequeno Bertrand, atrás de um enorme Robert Macaire. Não vemos em nosso antigo continente suas velhas raças, suas velhas e régias nações sacerdotais, ricas de uma história deslumbrante que se perde na noite dos séculos. Abdicar elas mesmas em proveito desses novos Atlantes de anteontem e de seu moloch industrial. Mas é chegada a hora de avisar, e para isso temos que começar a refletir sobre os fatos e elaborar as leis. A Europa atual sofre as consequências de sua semi-apostásia. Tem abandonado a lei social do Messiá, ao ignorar o alcance de seus estados gerais, que sua própria vida, melhor ainda, que a reflexão havia inspirado. Esse abandono e sua atual constituição pagã não são obras dos militares, mas dos humanistas. Isso foi mostrado em 1648 na redação do Congresso de Westfália, o que sua cegueira e sua vaidade chamaram de Código das Nações. Esse código representa a diplomacia e a guerra permanente, substituindo as antigas relações sociais entre os povos, o controle da Igreja, que ensina, e a arbitragem imperial sobre a política internacional dos Estados. Os nossos dois cardeais, Richelieu e Mazarin, o primeiro que inspirou esta obra, o segundo que a realizou, eram humanistas concordatários. Foi assim que reconstituíram, estendendo para toda a Europa, o Circo Romano das Nações. Reabriram o ciclo dos antagonismos universais, religiosos, políticos e econômicos, que desmembraram 5.000 anos atrás
o estado social dos patriarcas. Nestas arenas planetárias, estados, nações, raças, continentes estão à mercê de animais selvagens e de seus domadores, de gladiadores e de suas vítimas. Mas tomada entre a América e Ásia, a direção europeia hoje em dia está sendo conduzida por nós ao seu princípio de coesão, sob pena de morte. Precisa mudar seu sistema de antagonismos de acordo com a lei de nosso Senhor Jesus Cristo. Como? Restabelecendo seus 3 poderes sociais e assegurando seu funcionamento de acordo com as bases que indicamos em nossas missões. O primeiro poder social, o ensinamento, federação, aliança e não a união das igrejas. Federação das universidades, em nome da promessa evangélica. Sua representação legítima está na Assembleia de Arbitragem dos Primazes, dos grandes mestres universitários, dos ministros da instrução pública, presidida pelo soberano pontífice ou por um representante seu. O segundo poder social, o jurídico, sua base é dada por todos os tratados políticos existentes. Sua representação provém da Assembleia de Arbitragem dos Soberanos, ou chefes de Estado cristãos, assistidos por seus ministros da Justiça, de Assuntos Exteriores, da Guerra e da Marinha. O terceiro poder social, o econômico, sua base é dada pelos tratados de comércio e de comunicações marinhas e terrestres. Sua representação natural é a Assembleia de Arbitragem dos Ministros das Finanças, da Indústria, do Comércio, da Agricultura, da Marinha Mercantil e das colônias de cada país. É assim que a Europa pode passar do estado Goí para o estado social da Ka'Alá messiânica. O Meshiá pode tornar-se ao mesmo tempo o Moshiach, o libertador e o salvador dos estados políticos europeus, socializando-os nele. Essa programação entrará mais cedo ou mais tarde no cérebro de um pontífice, depois na cabeça coroada de um imperador. Desta forma, esse pontífice se tornará o maior de todos, e esse imperador ultrapassará a fama de Constantino, Carlos Magno ou Napoleão. A maior revolução que vitimou como nunca grande quantidade de pessoas tanto da Europa como em toda a Terra foi a Constituição antissocial da qual acabamos de mostrar o remédio. A situação em que ela deixou o chefe de todo o episcopado cristão, o Sumo Pontífice, que representa, em Jesus, a unidade europeia, tem sido mostrada detalhadamente por nós na missão dos soberanos. Resumindo numa palavra, presidência de honra do corpo diplomático, dito de outra forma, enterro político de primeira classe. Todos os conceitos políticos da França desta época, 1648, têm um caráter semi-pagão, ineficaz, também concordatário e decorativamente mundano, mas com tendência mediocrata, e centro-esquerda entre o papado, o império e o protestantismo. Não podia ser de outra forma, tendo o humanismo passado o gênio de nossa nação da vida para a morte, da criação para a imitação pagã, em filosofia, em arte, em política, em antissociologia e etc. Os católicos franceses deviam recordar sua própria história antes de reprovar o atual papado em sua inércia e mutismo perante o seu governo pagão. Quem reduziu a Cúria Romana a este papel de bela adormecida na floresta e de muda de potice? A política do humanismo concordatário e galicano, dirigida pelos dois cardeais, que podia fazer
diante disso sumo pontífice. O que ele tem feito foi sob pena de perder totalmente qualquer controle sobre os dirigentes da Europa e de ver afastarem-se os únicos pontos de contato que lhe restavam com ela, isto é, essa presidência honorária do corpo diplomático e suas consequências, nunciaturas junto aos governos, embaixadas perante a Santa Sé. Para que o papado possa fazer outra coisa de tal forma que não perca sua ascendência entre os dirigentes europeus, como o patriarca de Constantinopla, pressionado pelos Osmanlis, é preciso que a Constituição Europeia seja modificada. E para que essa modificação aconteça, e deve acontecer, para os próprios interesses dos Estados e de seus governos, é necessário, sobretudo, que o cânon social do Messiá seja promulgado pelos sacerdotes em suas igrejas e observado pelos seus fiéis. A segunda revolução levantada pelo paganismo é devida ao trabalho dos humanistas, não somente dos anticoncordatários, mas dos renegados. É menos importante que a precedente, já que não interessa somente a uma nação continental, que indiretamente está ao alcance de todas as outras, é a Revolução Francesa. Temos dissecado, tanto quanto possível, essa revolução e verificado que ela é uma reação pagã antissocial. Tudo o que foi aproveitável dela provém diretamente dos cadernos sociais redigidos pelos Estados Gerais, dito de outra forma, pelo Estado Social francês. Uma consequência fatal direta foi o desprezo pela tradição nacional, que, em primeiro lugar, distorceu seu funcionamento, e logo a seguir, supriu toda a organização dos Estados Gerais, provinciais e comunais, em vez de retificá-los de acordo com os padrões da sociologia. Esse trabalho dos humanistas pagãos não poderia deixar de ser antissocial de acordo com os seus modelos. Quase matou toda a França quando matou a Igreja Francesa, bem como sua sociedade de fiéis, o Estado Social francês e a expropriação dos seus sacerdotes para convertê-los em escravos políticos. Mas todo o ataque deste gênero tem suas consequências irrefutáveis. E hoje, em dia, o juízo final faz ressoar suas trombetas sobre os fatos. Falta o verdadeiro socialismo, científico e ao mesmo tempo teológico. Todo o trabalho da Revolução Pagã, regularizado imperialmente por Napoleão I e convertido por ele em complacente, está em liquidação legal, está falido. Essa inevitável bancarrota legislativa é o humanismo pagão, seja este radical ou concordatário. Não é de forma alguma a falência da ciência, e menos ainda da religião. Relatamos na missão dos franceses todos os nossos esforços em face do governo republicano a partir da publicação de nossas primeiras missões. Tanto quanto nos foi possível, avisamo-nos e o esclarecemos. Apelamos em nome de sua preservação, bem como a IO do país, para a conclusão de suas leis sobre os sindicatos profissionais, a renovação dos Estados Gerais. Nós reivindicamos mudanças primeiro em toda a ordem econômica profissional, porque ela é a base, a substância das outras. Porque sabemos que a riqueza pública está atacada em suas origens, ameaçada de ruína, de liquidação devido ao socialismo antissocial. Fizemos essa campanha com alegria, considerando que era o nosso dever e, para tal, descuidamos momentaneamente até de outros serviços assumidos, com a cristandade, e que nos ocupam hoje em dia com exclusividade. A França está destinada a morrer? Não queremos admitir isso. Não obstante,
As leis da história estão trabalhando sobre os fatos, e seu relatório é aterrador. Pode esse país não ser aquela figueira estéril e maldita do Evangelho? A Judéia era, em outros tempos como ela, com suas terras férteis, nutria seu povo, como não poderia alimentá-lo hoje em dia. Quem, pois, teria ressecado a vida dessa terra e do seu subsolo? O pai vingava o filho. Do quê? Da apostasia dos eruditos judeus que o haviam crucificado? Nada disso. Esses humanistas da Babilônia, esses Ka'alim da teologia de Esdras, esses pontífices, esses sacerdotes, esses fariseus, esses escribas, esses doutores da lei, esses saduceus ateus, esse Sanedrim inteiro, não eram apóstatas. Eram negadores, sim, tão cegos quanto ferozes. Porém, renegados não. Eles não queriam crucificar o Deus vivo no verbo de sua vida. Apesar do testamento profético dos patriarcas, de Moisés, de Elias, de Eliseu, de todos os Nabim, apesar dos comentários e previsões dos acontecimentos feitos por Daniel, apesar da humilhação a que foi submetido o humanismo complacente sob todos os impérios, que desde a data do cativeiro reduzira o pontificado e toda a direção política de sua nação, eles não entendiam, eles não sabiam. O soberano pontífice chamado Jesus os restabeleceu do cativeiro, e não perceberam que esse era o mesmo Jesus que mandaram chicotear, flagelar e crucificar. Era o modelo eterno, a essência, a existência, a substância do soberano pontificado, o Mexiá e o Moshio de sua Kaalá, tornada Goi sob o goísmo universal. Se esse povo foi dispersado aos quatro ventos, se sua terra foi esterilizada pelo fogo central, se a tentativa de Juliano, o apóstata, para dar-lhe uma cidade, fez surgir fogo da terra, e que esse mesmo fogo assola ainda esse mesmo solo, como resposta antecipada de todas as tentativas deste gênero, qual é, então, o castigo reservado para os povos? Não só negadores, mas também apóstatas, no comando desses povos, da economia que os sustenta e do próprio solo que os nutre. As sociedades da Terra não estão sozinhas. As sociedades celestes as contemplam desde o seio do invisível. Seu Rei dos Reis teve por bem não querer usar mais do que o seu direito de graça. Quando se atinge o Filho e o Espírito Santo, o Pai não escuta mais que sua cólera, e o seu coração é um fogo devorador. Kavi Ig Nis, o fogo de amor, o fogo divino que devora tudo o que lhe é contrário, tudo o que tende a manchar a essência, a existência e a substância da vida e de toda a vida, de um extremo ao outro do duplo universo. Poderíamos dizer que judaizamos porque vasculhamos as Escrituras por meio de todas as línguas sagradas da terra? Isso faria sorrir aqueles que pela primeira vez leram nossos escritos sem prestar muita atenção, mas com certeza mudariam se tivessem o incômodo de ler-nos novamente. Hoje em dia, os humanistas complacentes, mesmo que no seu devido tempo fossem alertados, reclamam com muita razão de ser queimados politicamente pelos carraus judeus e pela sua aliança. Não poderia ser de outra forma, e 20 anos atrás lhes dissemos o porquê. Esse mínimo de organização que está por trás do Kaal, que possui a mesma lei da caridade social no âmbito nacional, o mesmo da raça, foi o bastante para que os judeus emergissem coesamente,
à medida que a cristandade ficava estagnada de forma geral, sob a influência do paganismo, que não possuía esse mínimo. Isso significa que o cetro foi retirado de Shiló para ser devolvido a Judá? Os judeus têm ampla liberdade de acreditar nisso. Porém, os profetas não mentem. Somente significa que neste caso especial, e aguardando que se torne cristã, a graça divina permite à sociedade de Judá não o cetro que será para sempre de Shiló, mas uma pequena compensação, o malhete demolidor da franco-maçonaria, ou o martelo do leiloeiro.